Oi, lobinhos e lobinhas, tudo bem com vocês? Vocês viram a notícia recente do fundo imobiliário do Corinthians? Isso mesmo, essa notícia aqui. Eu vou explicar tudo para vocês. Como que funciona essa história? Qual é que é desse fundo imobiliário do Corinthians? Como que vai funcionar? Do que se trata? Isso é pegadinha? Para muita gente isso daqui é pegadinha, mas vamos dar uma olhada, eu vou explicar para vocês, vou fazer um resumão aqui. Quando tiver mais notícias sobre isso, a gente vai trocando essa ideia. Antes da gente ir para essa notícia, deixa seu like, deixa seu comentário, isso me ajuda muito. Se inscreve nesse canal que propaga o amor e o conhecimento. Então vamos lá. Pessoal, inicialmente, o que é um fundo imobiliário para quem caiu de paraquedas nesse vídeo e não está entendendo nada? Primeiramente, os fundos imobiliários é uma forma de você investir em imóveis. É basicamente isso. Imagina que o produto de uma concessionária são os carros. Os produtos de um fundo imobiliário são os imóveis. Basicamente é isso. Então, os imóveis de algum fundo imobiliário, eles geram receita, os aluguéis mensais ali. E é esse o dinheiro do fundo imobiliário. Qual que é a ideia do Corinthians? O que o Corinthians levou para a Caixa como proposta? Porque, para quem não sabe, essas notícias sobre essa proposta do Corinthians para com a Caixa estão saindo e ela basicamente é para que o clube consiga diminuir a dívida deles do estádio. O estádio do Corinthians foi um dos que foram feitos para a Copa de 2014. Só que esse foi especificamente feito para o clube, né? Para ficar com o clube e ele que pagasse pelo estádio. A dívida só vem aumentando. Alguns números dizem que passou mais de 1 bilhão só dívida do estádio. E nessa sexta-feira, no dia 17/11 de 23, o presidente do Corinthians, o Duílio, levou ao Congresso, levou ao presidente Lula essa proposta para diminuir a dívida do Corinthians com a Caixa. E é essa proposta? A ideia deles é pegar a Arena e vender 49% da Arena como um fundo imobiliário, montar um fundo imobiliário para que venda cotas da Arena. E qual é a intenção do Duílio com isso? É vender 49% da Arena, eles, o clube, ficarão com 51% e todo o dinheiro arrecadado nesse fundo imobiliário vai diretamente para a Caixa para diminuir a dívida. A ideia é que eles consigam diminuir essa dívida em 300 milhões com esse fundo imobiliário. Essa proposta ela foi levada ontem. Legal. E qual que é a ideia dela? A ideia é que que seja criado esse fundo imobiliário em que tenha o imóvel da Arena do Corinthians ali por trás. Os investidores eles vão poder comprar cotas da Arena e vão receber como aluguel, como dividendo, os aluguéis da Arena, a receita de show, as receitas de jogo também. E isso são algumas fontes de renda para os investidores. Mas aí a gente até começa a discutir, porque isso a gente não sabe os detalhes, né? A matéria ela vai bem por cima. Hoje, o Corinthians, ele teoricamente teria que dar toda a renda dos jogos para a Caixa para efetuar o pagamento do estádio. Só que isso ele não foi acontecendo durante os anos. Por exemplo, no ano passado, o Corinthians ele fez um acordo com a Caixa de prorrogar um pouco os pagamentos, segurar um pouco os pagamentos. Ele voltou a pagar só março desse ano. E eles tinham que já pagar uma parcela de 25 milhões. Então, assim, tem muitas coisas nebulosas. Esses acordos, é muito ruim esses tipos de acordo com clubes. Não importa o time que você torça. Por organizações, não importa, por empresas específicas, porque alguém sempre está levando vantagem. Alguém sempre está querendo burlar alguma coisa, alguém está querendo empurrar uma dívida. Isso do Corinthians só vai piorando, porque esse ano, só de juros da dívida, chegou a bater 100 milhões. E por isso que eles estão entrando nesse modo de urgência, porque se tem alguma dívida que está batendo 100 milhões de juros num ano, no ano seguinte não vai bater 100 milhões de juros, vai bater muito mais. E no outro ano também. Então imagina, vai ficar insustentável, vai ficar impagável. Isso daqui é uma forma deles diminuírem essa dívida. Fora que eles também, nessa própria matéria, eles dizem que 300 milhões eles vão arrecadar com a venda do name rights da Arena. Eles estão recebendo uma parcela de 20 milhões por ano de uma empresa farmacêutica e todo esse dinheiro, que vai ser um acumulado de 300 milhões, serão pagos para a dívida. Só que se eles recebem 20 milhões por ano, esse pagamento vai demorar absurdo, né? Então, pô, e os juros que vai correndo disso? São muitas coisas e muitas descobertas que precisam ser feitas.
fato é, isso daqui é muito interessante. Isso daqui mostra um novo tipo de negócio. Imagina os clubes montando os seus próprios fundos imobiliários. Ou melhor, imagina um fundo imobiliário com diversos estádios, por exemplo. A gente já conhece os fundos imobiliários, eles são de diversos tipos. Eles têm residencial, eles têm logísticos, eles têm com shoppings, de papéis, educacionais, enfim. Esse aqui é um novo tipo. É uma proposta. Isso ainda está sendo analisado, vai ser analisado internamente pelo Banco da Caixa, se faz sentido, se não faz, se é um acordo leonino, se não é. Leonino é quando um tem vantagem sobre o outro, ou se é um acordo justo. Enfim, a gente vai ficar de olho nessas matérias, porque isso é importante. Isso vai abrir brechas para outros clubes fazerem o mesmo. Se isso aqui der certo, pô, quem garante que o estádio do Santos que vai ser construído, ele não embuta algo desse tipo? Apesar que o estádio do Santos vai ter uma construtora por trás que talvez tenha um acordo parecido com o do próprio Palmeiras. Mas futuros estádios que, se forem construídos com dinheiro público, podem acontecer isso. Vamos ficar de olho, a gente não sabe como que vai proceder, como que essa história vai desenrolar. Mas é isso, pessoal. Sabiam dessa? Um fundo imobiliário do Corinthians? Diz pra mim, vocês participariam, vocês comprariam cotas desse fundo imobiliário? Esse tipo de fundo imobiliário faz sentido para vocês? Vocês veem segurança? Vocês acham que o risco é grande e o retorno é grande? Ou o risco é pequeno e o retorno é grande? Ou o risco é pequeno e o retorno é pequeno? Enfim, diz aqui nos comentários se vocês participariam desse tipo de fundo imobiliário. Eu agradeço a companhia de todos, deixa o seu like, se inscreve nesse canal, um grande beijo, até mais!